João 14, 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 14, 16. Glória a Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. João 15, 26. Aleluia. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a presença de todos. Aleluia. Muito obrigado por sua presença, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura, e nesta leitura diz que Jesus, ele faz a narrativa, ele iria morrer, iria ressuscitar, e isso aconteceu, e ele iria enviar um outro para estar conosco todos os dias, presente, bem presente. Como é o nome dele? Como é o nome desse que iria estar conosco todos os dias? Quem? Espírito Santo. Estará com vocês todos os dias. Por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Louvado seja Deus. Só confirma isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, o Senhor Jesus enviará, como já aconteceu, enviou o Consolador, e Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pensamento. Estava meditando sobre isso. Lá em casa eu vivo isso. Talvez você viva isso em sua casa. E o mundo tem vivido isso. E eu tenho, na verdade, lá em casa eu tenho assistido isso, né? Vivido não, eu tenho assistido. E eu tenho visto como as coisas têm funcionado e eu vejo que não está legal como ser humano. Olha, o que eu venho falar aqui é exemplo, não é da minha pessoa, é exemplo. Por mais que seja, mas não está sendo envolvido a mim, não é direcionado a mim. Mas vou me colocar aqui. Então, eu vou colocar uma pessoa, né? Tem uma pessoa que ela está, ela não está bem, emocionalmente falando. Ela está arrasada por alguma razão. Houve, seja qual for a razão, houve um sentimento não correspondido, houve uma quebra de aliança, houve uma decepção com o seu futuro, seja qual for, essa pessoa não está bem emocionalmente falando. Nós temos um registro bíblico que diz que existe alguém que ajuda essa pessoa. A Bíblia diz que ele está nessa pessoa e que ele foi enviado para estar todos os dias. Como é o nome dessa pessoa? Espírito Santo. Perdão por usar a palavra pessoa, é um ser, mas vamos usar esse termo aqui. O nome desse ser, Espírito Santo. Tem momentos difíceis na vida de uma pessoa
que palavras não resolvem. Existe. Tem momentos que eu já disse isso, talvez você já disse isso, só Deus. Só Deus. Palavras não resolvem. Então, neste momento difícil, quem é o indicado para resolver essa situação? Quem é? Quem? A Bíblia diz, em João 14, 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. Qual é a função de um Consolador? Consolar. Estou deprimido, preciso de um Consolador. Estou arrasado sentimentalmente, preciso de um Consolador. Estou arrasado, estou acometido por uma enfermidade, estou agonizando, preciso de um Consolador. Estou decepcionado com a vida, preciso de um Consolador. Vocês concordam com isso? Uma pessoa em situações parecidas como essa, não é legal eles terem um Consolador ao lado deles? Concordam? Quem concorda, diga: Deus é bom. Quem está entendendo, diga: eu amo a Jesus. Vocês concordam que nesses momentos difíceis, é interessante nós termos uma pessoa, nós termos alguém do nosso lado, nos dando esse conforto, esse suporte? Amém? Quem concorda, diga: eu amo a Jesus. Ok. Eu também concordo. Esse tem sido um problema, porque nós temos colocado tudo na conta do Espírito Santo. O que eu comentei em relação ao que eu assisto, o que eu vejo, o que o mundo tem hoje? A rede social. Eu caí demais nessa armadilha, depois eu percebi que era armadilha. Eu dava uma encomenda, olha, eu queria que você falasse não sei com quem. Disse, pastor, eu falei. Olha, eu queria que você fosse lá resolver isso aqui. Pastor, deu certo. Só que na minha interpretação, a pessoa tinha ido fisicamente. A pessoa tinha ido até aquele lugar resolver fisicamente aquela situação, mas não, era mensagem. Era mensagem, era áudio, era vídeo, era alguma coisa. Não havia o contato físico. E aí eu percebi que eu estava falando uma linguagem diferente, porque esse é o mundo que a gente tem assistido hoje. Esse é o mundo. É isso que nós temos visto. Ou seja, a linguagem que está prevalecendo hoje, dentro dos lares, no meio das pessoas, tem sido esta linguagem virtual. Meus irmãos, eu tenho assistido como pastor desta igreja situações aqui que tem me entristecido bastante. Imagina o Espírito Santo. Pessoas que deixam de vir à igreja, mas que estão recebendo visitas virtuais. Mas até hoje não foi ninguém na casa da pessoa. E é isso que eu quero compartilhar com você, porque está errada essa interpretação. Essa responsabilidade, ela não é do Espírito Santo. A responsabilidade de consolar o oprimido, de consolar o doente, de consolar aquela pessoa, não é do Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, eu quero esclarecer isso para você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler o versículo 5 e 6. Louvado seja Deus. Versículo 5 e 6. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus, que consola, o Consolador, Deus, que consola os abatidos, nos consolou. A situação estava difícil para Paulo.
Porém, Deus consolou Paulo, amém? A luta era terrível, mas Paulo foi consolado por Deus, concorda comigo, sim ou não? Amém. De que forma? De que forma? Enviando Tito, por meio de um irmão, que tem o Consolador. Nós vivemos pela fé. Deus não é palpável, mas é real, é sentido, é poderoso. O Consolador que habita em você quer usar você para dar ânimo ao desanimado, para o seu ombro dar força ao cansado. Para aquele paralítico ser curado, os amigos tiveram que levar até Jesus. Deus quer usar você. Esqueça esses contatos de rede social com alguém que está precisando de você. Vá lá, vá lá, visite-a. Se fosse assim, nós poderíamos nos casar virtualmente. Por que o casamento não é virtual? Porque existe uma necessidade. O ser humano tem também necessidade de um ombro amigo, de um contato amigo, de uma presença amiga. Se nós esquecermos deste princípio, o sentido da palavra, igreja unida, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, deixa de existir no nosso meio. Por isso, em nome de Jesus Cristo, guarde essa palavra em seu coração. Você é a pessoa que vai consolar. Você é o instrumento de Deus para consolar o abatido. Você é o instrumento de Deus para dar força ao que está sem força. Você é o instrumento de Deus para animar o desanimado, para dar vigor àquela pessoa que está sem nenhum vigor. Deus quer te usar. Desprenda-se deste mundo virtual, desaloje deste mundo virtual e dê mais valor à pessoa que está passando pelo momento difícil. Você é a pessoa que Deus quer usar. Você é o representante legal do Consolador, do Espírito Santo aqui na face da terra. Amém? Aplauda Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.